Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite. São 6h03. Hoje é 14 de outubro, um dia mais bonito do ano, pode ser, talvez. Mas com muita notícia, muita informação, alguns perrengues também, Carolina Moran. Ei, Vera, parabéns, Bocardi queimou a largada, felicidade. Que honra comemorar aqui do seu lado. Essa mulher trabalha e trabalha, hein? Até no aniversário, minha amiga. Até no aniversário, there's no such thing as a free lunch, minha amiga. E foi aniversário com luz ou sem luz? Com luz. luz. De velas? Não, com luz, ainda mais porque eu moro no 17º andar, ainda bem, não fui uma das atingidas. Dessa vez já faltou luz na minha casa, mas dessa vez não. Porém, a cidade e as cidades aqui da Grande São Paulo seguem enfrentando um pesadelo por conta desse apagão que já dura desde sexta-feira para ainda mais de 500 mil imóveis atingidos. E sem previsão de voltar, tem aí uma queda de braço política em relação a isso. A gente vai tratar disso tudo aqui, começando por Brasília. A Isa Staciarini tem as informações a respeito do que o governo federal e a ANEEL estão dizendo e um empurrando a responsabilidade para o outro. Boa noite para você, Isa. Vera, muito boa noite a você, um feliz aniversário também. Boa noite para a Carol e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, Vera, o governo anunciou uma auditoria completa no processo de fiscalização da ANEEL sobre a Enel, depois de mais um apagão de energia em São Paulo neste fim de semana, o terceiro, em menos de um ano. O objetivo é avaliar o trabalho da ANEEL de fiscalização do contrato da Enel e a aplicação de sanções, além de verificar se a concessionária de energia de São Paulo estava ou não cumprindo o contrato e o plano de contingência elaborado após a falha de energia em novembro. Hoje, mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, em uma entrevista coletiva, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, afirmou que, sem dúvida, houve sim alguma falha. E o intuito é saber quem errou, como errou e o que pode ser feito para que isso não ocorra. Vinícius de Carvalho ainda disse que, ao final do processo, pode ocorrer até mesmo a suspensão da concessão e, se isso ocorrer, aí sim se exigiria um novo processo licitatório. E que, se não se verifica uma mudança a consequência de uma prestação mal feita é a caducidade, é uma das possíveis consequências. Isso é algo que pode ser levado em consideração ao longo de um processo administrativo e que nós vamos acompanhar. Se acontecer uma caducidade, você pode ter uma nova licitação. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, frisou que o governo avalia até mesmo entrar com uma ação de dano moral coletivo contra a Enel em razão dos repetidos apagões em São Paulo e não descartou a responsabilização, inclusive, de servidores públicos. A promoção de uma ação por dano moral coletivo em razão de práticas reiteradas de infrações contratuais. A responsabilização dos agentes decorre das evidências que serão encontradas ou não no âmbito de um processo. Jorge Messias frisou que o intuito é que a Enel garanta a reparação de todos os prejuízos causados à população. O secretário nacional do consumidor, o Adi Damus, disse que vai notificar a Enel para que a empresa apresente um diagnóstico da falta de energia com o número de consumidores afetados, canais de atendimento e a elaboração de um plano de restabelecimento de energia. A Senacom também vai notificar a Prefeitura de São Paulo para que informe o mapeamento dos pontos críticos de queda de árvores. O Adi Damus frisou que eventos climáticos extremos não podem servir de justificativa para quedas recorrentes de energia ou demora no fornecimento da luz. E, inclusive, afirmou estar indo a São Paulo cobrar essa fiscalização. Hoje, só para encerrar... Acho que perdemos Oi, Isa. Tinha dado uma oscilada na sua conexão. Você ia dizendo hoje, só para encerrar?
Só para encerrar, Vera, o ministro hoje mais cedo de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deu até quinta-feira para a Enel estabelecer o fornecimento elétrico na Grande São Paulo, e a Enel prometeu restabelecer esse fornecimento de energia para todos os clientes em um prazo máximo de até 3 dias. Esse prazo foi firmado em uma negociação com a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. Eu volto com você, Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Carol, tem esse jogo de empurra. A ANEEL, que é a agência reguladora, dizendo que já impôs multas milionárias à empresa, e a cobrança para que o governo inicie, na verdade, um processo para declarar a caducidade desse contrato, ou seja, que ele não foi cumprido, que as cláusulas não foram respeitadas e, portanto, que haveria um rompimento com uma nova concessão, enfim. É um processo complexo, não é simples você substituir uma empresa de fornecimento de energia, mas a cobrança nesse sentido, partindo de vários lados, inclusive lados opostos no ponto de vista do espectro político, desde o governador Tarcísio de Freitas de um lado até a esquerda de outro. Então vamos ver como a coisa evolui. O fato é que em um ano a gente já teve mais de 3 episódios entre médios e grandes de apagões prolongados aqui, atingindo várias cidades de São Paulo, sem que a empresa demonstre ter feito nada entre um e outro para melhorar a sua resposta a eventos climáticos ou a qualquer outra intempérie que provoque a queda da rede, né? Acho que isso é o mais grave, né, Vera, a reincidência, porque a própria Enel já tinha se comprometido com um plano de contingência, né? Se comprometeu a empregar 2.500 pessoas em cenário de contingência extrema, isso não aconteceu. Então, assim, a empresa se comprometeu e não cumpriu, né? Tá mais do que evidente que tem carros parados, as equipes não são suficientes para dar conta. Então, realmente, não tem condição, né? Não está cumprindo o contrato. Exatamente. E a gente vai trazer essa questão para aqui, para a disputa política, porque a eleição, o segundo turno, a campanha acabou sendo dominado por esse assunto. Os candidatos, desde sexta, nas ruas e tentando, do lado do Guilherme Boulos, mostrar que há aí uma negligência por parte do prefeito Ricardo Nunes, e ele, por sua vez, tentando mostrar que está em ação para cobrar a empresa. Quem está com a gente aqui no estúdio é o Leonardo Svaric, e ele vai dizer o quanto que isso deve influenciar no debate de hoje da Band, que é o primeiro do segundo turno, ao qual os dois vão comparecer. Boa noite, Leonardo. Olá, Vera, boa noite. Esse deve ser um dos principais temas do debate de hoje à noite, que é o primeiro do segundo turno na TV Bandeirantes. Como parte da estratégia do Guilherme Boulos, ele deve apontar as falhas da prefeitura nos serviços de zeladoria urbana, como poda e remoção de árvores, responsabilizando a atual gestão pela queda massiva no fornecimento de energia elétrica desde sexta-feira. O argumento é que mais ações preventivas deveriam ter sido adotadas pelo município, principalmente considerando que há menos de um ano a gente teve um outro evento similar aqui na capital paulista, em municípios da região metropolitana. Hoje de manhã, o candidato do PSOL esteve no Campo Limpo, na Zona Sul, que foi uma das regiões mais afetadas e ainda está sendo por esse apagão. Ele disse que acionou a Enel e a prefeitura no sábado para pedir a remoção de uma árvore que caiu em cima de uma casa, destruindo parcialmente essa residência, mas disse que até amanhã de hoje, nenhuma equipe tinha passado por lá. Passaram 48 horas, nós estamos aqui na segunda-feira de manhã e está do mesmo jeito. O que a gente está vivendo hoje na cidade de São Paulo, para além do apagão da Enel, é um apagão de prefeito. Porque é preciso dizer aqui, a poda de árvore, o manejo arbóreo é responsabilidade da prefeitura, não fez. Os semáforos são responsabilidade da prefeitura. A iluminação pública é responsabilidade da prefeitura. Nós temos um prefeito omisso, um prefeito que só terceiriza responsabilidades na cidade de São Paulo, é arrogante, não tem a humildade de assumir os seus erros, a sua responsabilidade por não ter feito o que deveria ter feito, e o resultado é a cidade à própria sorte. Solicitações de poda de árvore não atendidas pela prefeitura estão entre as principais reclamações de moradores à ouvidoria do município. Segundo o próprio Ricardo Nunes, hoje existem cerca de 6.000 ordens de serviços pendentes. O atual prefeito culpa a Enel pelos atrasos, já que em muitos casos, como quando galhos entram em contato com a fiação, as equipes de poda dependem do desligamento da rede elétrica pela concessionária para conseguir trabalhar. Além de responsabilizar a Enel,
O Nunes deve concentrar hoje à noite os ataques ao governo do presidente Lula, que é o principal padrinho político de Boulos, sob o argumento de que a concessão do serviço de distribuição de energia é federal. Parte do discurso foi antecipado durante a agenda de campanha realizada hoje pela manhã. Portanto, cabe ao governo federal, inclusive está lá explícito, cláusula 10ª do contrato. Em a empresa não atendendo os interesses da população, não atendendo as questões contratuais, que é o que está acontecendo, o presidente da República poderia, numa única ação, fazer a intervenção desse serviço. Até agora não fez, o que a gente tem só é um jogo de empurra, né, e uma empresa absolutamente irresponsável. O MDBista também deve relembrar ações tomadas por ele para pressionar a aplicação de punições à concessionária. Esta é a segunda vez em menos de um ano que São Paulo é atingida por um apagão em grande escala e passados mais de 3 dias do temporal dessa sexta-feira, ainda há cerca de 400 mil clientes da Enel sem eletricidade, a maioria na capital. Volto com vocês. Muito obrigada, Leonardo. Pois é, Carol, o debate ganhou um outro tema, uma outra dinâmica e muito mais temperatura. Deverá ser algo bem quente. A gente sabe que na dinâmica de um debate nem todas as perguntas versam sobre o mesmo assunto, mas o Boulos, depois da divulgação de um Datafolha que lhe foi muito ali prejudicial, um pouco desanimador para a campanha, porque mostrava uma diferença muito grande entre o prefeito e ele, ganhou ali toda uma avenida, uma temática para realmente cobrar a prefeitura, porque por mais que seja federal a concessão, e de fato o cidadão que está ali todo esse tempo sem energia, que teve uma árvore que caiu em cima do seu carro e ainda não foi retirada, caiu em cima do portão da sua casa, etc., ele não tem essa divisão clara das responsabilidades. E esse é o tipo de perrengue que acontece no município, na cidade. As pessoas culpam primeiramente a prefeitura, primeiramente o prefeito. E é até por isso que, desde sexta, o Ricardo Nunes está com aquele colete da prefeitura, procurando mostrar que está numa sala de situação e no comando ali do rescaldo e da tentativa de normalizar a cidade, mas o fato é que não está normalizada. Além do não restabelecimento da energia, tem muito lixo acumulado pela cidade, em razão do vento, em razão da chuva e provavelmente porque a cidade ficou às escuras e uma parte desse lixo não pôde ser recolhida. Os semáforos ainda estão apresentando muito problema em várias regiões da cidade. Tem essa questão das árvores, que é um problema crônico aqui na cidade também. E tudo bem, e precisa haver uma ação também conjunta com a Enel para que seja desligada a energia, para que se possa promover a poda de árvores, mas a gente não sabe o que veio antes ali em muitos dos casos e está tudo emaranhado pela cidade, fio caído, até um cachorro morreu em razão de um fio de alta tensão que estava ali pendurado. Então, a situação é complicada e a população culpa, sim, a prefeitura por esse tipo de coisa. E aquela coisa, né? Numas regiões da cidade mais vulneráveis, ou mesmo em outras mais aquinhoadas, mas que o comerciante e o morador tiveram prejuízo, tiveram que jogar tudo fora, esvaziar o freezer e jogar um monte de comida estragada fora, o Nunes pode sim perder votos, mesmo com essa diluição das responsabilidades pelo fato da concessão ser federal. E aí, Vera, esse debate político ganha até escala quando o ministro de Minas e Energia, na entrevista coletiva, acusa o prefeito de divulgar fake news, né? Ele entrou ali direto na disputa política com o Ricardo Nunes. Seria natural o Boulos fazer essa disputa, claro, porque está disputando a prefeitura com o Ricardo Nunes, mas o ministro acabou trazendo esse debate para dentro do governo, né? E você veja que o PSD, partido do ministro Alexandre Silveira, está na coligação do Ricardo Nunes. Então é aquela situação em que o caçabismo se revela em todo o seu esplendor, né? Tá lá no governo federal e tá na coligação do Ricardo Nunes e no governo do Tarcísio, que é o principal aliado do Ricardo Nunes, que também está na cobrança do ministro. Então, tá tudo junto e misturado isso aí, Carol. A gente fica ainda no tema eleitoral, antes do nosso break, porque também tem debate da Band hoje em Belo Horizonte, outra disputa que está muito quente aí nesse segundo turno. E a Laura Couto vai nos dizer. Laura, os dois candidatos estão confirmados para o debate de hoje? Boa noite para você.
Boa noite para você também, Vera. Pois é, esse primeiro debate do segundo turno das eleições aqui em Belo Horizonte não vai contar com a presença do prefeito e candidato à reeleição Fouad Noman do PSD. O gestor optou por não participar desse evento promovido pela Band Minas na noite de hoje, que, portanto, vai virar uma sabatina com o outro concorrente, o candidato Bruno Engler, do PL, com duração de 45 minutos. Se os dois estivessem presentes, o debate da Band teria 3 blocos e duração de 1h30. Na contramão, Vera, Fouad preferiu participar de uma sabatina realizada pela TV Globo Minas daqui a pouquinho, às 7h da noite, dentro do jornal MGTV segunda edição. Em agenda de campanha, na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, pela manhã de hoje, o prefeito, inclusive, foi questionado sobre a ausência no primeiro debate do segundo turno. Na ocasião, ele afirmou que não consegue cumprir todas as agendas como candidato, exatamente por conta da responsabilidade que tem como prefeito. Ainda, segundo o Fouad, o debate precisa de preparação e, para isso, precisa de tempo. Na semana passada, a gente lembra, inclusive, que a equipe de campanha do prefeito tentou fazer um acordo com a equipe de Bruno Engler para a realização de apenas 2 debates no segundo turno, por meio de um pool de veículos de imprensa. Ele justificou exatamente a falta de tempo para cumprir todas as agendas de campanha e da prefeitura. Essa proposta foi rejeitada por Engler, que inclusive tem usado esse pedido do adversário para criticá-lo, alegando que Fouad não quer debater a cidade. O candidato do PL também chamou a atitude de falta de respeito com a democracia, eleitores e também com a imprensa, porque esses debates foram acertados ainda no primeiro turno. Engler também já confirmou a presença em todos os debates do segundo turno. Além desse evento promovido pela Band, na próxima quarta-feira será a vez do debate da TV Alterosa e no sábado da Record Minas. Em ambos os casos, Fouad ainda não confirmou presença. Vera. Obrigada, Laura, pelas suas informações. É uma estratégia ali bastante arriscada, essa de faltar ao debate da Band, que é um evento tradicional de qualquer campanha. A gente sabe que sempre abre, né, todo o ciclo eleitoral. Abriu no primeiro turno, abre agora no segundo turno. Vamos ver qual tipo de resultado isso vai levar. Lá o prefeito está na frente, mas a pesquisa da Datafolha não mostrou uma distância tão grande quanto aqui em São Paulo. Então, ele prefere fazer isso. Ele foi muito atacado no primeiro turno, achou que ficaram todos contra ele e que, portanto, era melhor restringir o número de debates nesse segundo turno. Vamos ver que tipo de efeito isso vai produzir. Carol, ainda antes do intervalo, a gente vai a Brasília porque o Igor Cardim tem informações. Hoje aconteceu um depoimento do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Ele falou sobre aquele bloqueio de rodovias no segundo turno, ali depois do segundo turno em 2022. Conta pra gente, Igor, o que aconteceu nesse depoimento? Oi, Vera, boa noite para você, para Carol, para os nossos ouvintes. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal nesta segunda sobre aqueles pontos de bloqueio que você comentou agora, montados pela PRF no segundo turno das eleições de 2022. Torres falou por 2 horas por videoconferência. Segundo a defesa, ele respondeu a todas as perguntas e demonstrou disposição em auxiliar na busca da verdade dos fatos. Ele já havia sido ouvido pela Polícia Federal em maio de 2023, quando negou ter dado ordem para as operações. Torres alegou que a PRF tinha autonomia para planejar as ações no dia das eleições. O advogado de Anderson Torres disse que vai pedir a reconsideração do indiciamento do ex-ministro. A alegação é de que Torres foi indiciado antes da conclusão da investigação. Em agosto deste ano, a Polícia Federal pediu o indiciamento do ex-ministro e também do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Sivinei Vasques, por terem feito operações de fiscalização no domingo de eleições. A obstrução aconteceu principalmente no Nordeste, onde o presidente Lula, então candidato, havia vencido no primeiro turno das eleições, e assim beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Eu acho, Carol, que depois do segundo turno da eleição,
uma boa parte desses inquéritos vai ter a conclusão aí anunciada. Era para ter ocorrido em setembro, uma boa parte deles, e aí a decisão da PF foi de não anunciar as conclusões para não ser acusada de interferência no processo político. Então, depois da eleição, vem aí rapidamente uma onda e uma leva de conclusões de inquéritos, e esse certamente vai ser um deles. Vamos pro break? Vamos pro break. Break, depois Repórter CBN, a gente volta já já. Agora sim, estamos de volta com o Viva Voz. Hoje, que é segunda-feira, queria agradecer as mensagens dos ouvintes que estão chegando aqui pelo WhatsApp da rádio, de parabéns, de votos de saúde, de felicidade. Agradeço a todo mundo que gastou o tempo aí mandando uma mensagem. É muito bom estar aqui com vocês, receber essa energia também no ar. A gente vai de novo a Brasília, porque hoje uma declaração do ministro Fernando Haddad causou até um solavanco no mercado, levou o dólar a dar uma subidinha, porque ele disse que a reforma do IR pode ficar só para 2025. Quem traz as informações para a gente é a Ana Carolina Tomé. Boa noite para você, Ana. Boa noite para você, Vera, para Carol, e feliz aniversário, Vera. Muito obrigada. Muitos anos de vida. Muito obrigada, minha querida. De nada. E é isso mesmo, Vera, que você vem comentando, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma do imposto de renda deve ficar apenas para 2025. Em evento do Banco Itaú BBA em São Paulo, hoje ele explicou que as propostas ainda estão sendo estudadas pela sua equipe e que o objetivo é garantir que ela seja neutra, né? Mas que isso demanda um tempo maior de estudos sobre o tema. Ainda segundo Haddad, o foco principal da equipe econômica agora, no momento, é na revisão de gastos e não há garantias de que as medidas de reforma da renda sejam fechadas até o fim deste ano. Estamos abrindo as contas. Quanto significa as deduções por rubrica? A dedução de A, B, C, D, o que isso significa? Quais são as classes que são favorecidas com essa medida? Para a reforma sair, ela tem que ser neutra. Nós temos que nos aproximar das boas práticas internacionais, tanto no consumo quanto na renda, né? Em terceiro lugar, levantar o conjunto de distorções do nosso sistema para que saia um resultado melhor do outro lado da linha. A fala de Haddad gerou reação positiva no mercado, que passou a registrar queda no dólar, que antes estava em alta. O ministro da Fazenda disse ainda que o governo deve rever mais uma vez a previsão para o crescimento do PIB de 2024. Segundo Haddad, mesmo com problemas como a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, os dados da economia real são positivos e indicam a necessidade de uma nova revisão. Sobre a inflação, Haddad disse que o índice deve ficar dentro da tolerância, que é de 4,5% para este ano, em função também de choques recentes, como a questão da seca, que impacta aí preços de alimentos e de energia. O potencial que a economia real está demonstrando. Nós estamos crescendo, talvez a gente tenha que viver, ainda não, mas talvez a gente tenha que rever mais uma vez o PIB deste ano. A inflação, mesmo com choque de oferta importante, por falta d'água, que impacta a produção de alimentos, energia elétrica, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. E mesmo com esses choques todos, nós estamos discutindo a inflação vai ficar dentro do teto da banda ou não. Ou seja, uma inflação menor do que a do ano passado. No mês passado, o Ministério da Fazenda já subiu de 2,5% para 3,2% a estimativa de crescimento da economia neste ano. O IBCBR, considerado aí a prévia do PIB, indicou um crescimento de 0,2% em agosto, segundo o Banco Central. O ligeiro crescimento no mês ocorre depois do índice de julho indicar uma retração de 0,4% em julho, reforçando aí a recuperação. O futuro presidente do Banco Central, Vera, Gabriel Galípolo, também participou do mesmo evento de Haddad e disse que o crescimento do país segue surpreendendo apesar das taxas de juros mais altas. É com você. Obrigada, Ana. É isso. O ministro falou em adiar esse pacote do IR e falou simultaneamente em um pacote para revisão de gastos, principalmente os gastos fixos ali do governo,
e isso levou o dólar a se recuperar e cair ali, e o mercado a passar a ficar mais otimista. Mas ele ainda não detalhou que pacote seria esse para corte de gastos, só disse que seria necessário blindá-lo bem ao mandá-lo para o Congresso. Carol, a gente segue em... Diga, você ia falar alguma coisa, amiga? Para o mercado, né? Era um evento promovido por um banco, né? Um evento do Itaú, e ele falou bem o que o mercado queria mesmo ouvir, né? Falou em redução de gastos, disse, não, esse negócio de imposto de renda pode ficar mais lá para frente, mas foi o próprio Lula que falou sobre isso semana passada, né? O Lula fala muito sobre isso, porque é uma proposta de campanha dele, né? Ele prometeu que ia isentar as pessoas físicas até R$5.000 até o fim do seu mandato da cobrança do imposto de renda. Só que isso tem um impacto e tem de ser combinado com medidas de corte de gastos. Como o governo tem algumas limitações para fazer esses cortes, por exemplo, não está admitindo fazer uma nova reforma da Previdência no curso desse mandato, embora o próprio Haddad, em entrevista aqui à CBN há algumas semanas, tenha reconhecido que a Previdência vai ser um problema no curto e médio prazo e que o governo ia começar a olhar para esses números. O governo também não quer rever o atrelamento das despesas, por exemplo, da correção do salário mínimo a despesas previdenciárias, o que tem elevado muito esses gastos com aposentadorias e o BPC e outros benefícios. Também não quer rever que se atrele ali a correção dos gastos com saúde e educação a um indexador. Então, tudo isso tem pressionado os gastos obrigatórios de uma maneira que se acredita que em alguns anos eles vão consumir quase a totalidade do orçamento da União. Isso é muito preocupante, preocupa a equipe econômica, é sempre um sinal ali de dúvida quanto à capacidade de cumprimento da meta fiscal que o próprio Fernando Haddad estabeleceu, mas é uma coisa que o Haddad não consegue fazer sozinho. Ele precisa ter um respaldo da equipe política do Palácio do Planalto para poder entabular um pacote robusto de gastos, que seja crível, de corte de gastos, para aí sim começar a tentar paulatinamente aumentar a base de isenção do imposto de renda para garantir que até o final de 2026 estejam isentos todos aqueles que ganham até R$5.000. A gente não sabe se isso vai ser combinado com uma alíquota maior para quem ganha mais, né? Portanto, para quem tem uma renda maior, e com outro tipo de impostos sobre lucros, sobre heranças, sobre dividendos, para que atinja ali os mais ricos e permita isentar esses que têm um rendimento ainda menor. Carol, agora sim a gente vai a Brasília, porque a Isa Staciarini já está conectada e ela vai nos falar sobre o andamento daquelas medidas que tramitam no Congresso e que tem como alvo o Supremo Tribunal Federal em alguma medida. Boa noite para você, Isa, de novo. Oi, Vera. Pois é, o ministro hoje das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, afirmou que qualquer projeto de retaliação ao Supremo no Congresso não vai ter apoio do governo. Ele disse mais cedo que o Planalto é contrário ao pacote anti-STF aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na semana passada e frisou que o foco do governo está nos projetos econômicos. Nós sempre defendemos que o Congresso Nacional esteja concentrado nas propostas legislativas que sustentam o atual ciclo de crescimento econômico do país, de redução do desemprego, de melhoria salarial das famílias, de saúde das contas públicas. Para nós, essa é a prioridade absoluta. Nós achamos que qualquer outra proposta, qualquer outro tema, nesse momento, não deveria ser prioridade do Congresso Nacional. Inclusive, qualquer conjunto de medidas que na prática possam ser vistas, atitudes tomadas sobre uma espécie de retaliação à postura da Suprema Corte sobre qualquer tema. Agora, apesar de pressões de partidos da direita, especialmente do PL, para pautar as propostas em plenário, o presidente da Câmara tem sinalizado a interlocutores que só deve colocar em votação uma das propostas, que é aquela que limita decisões individuais de ministros em razão do projeto já ter passado pelo Senado. As outras, como a que dá poderes para o Congresso suspender decisões do Supremo, não devem avançar. Nos bastidores, o que Arthur Lira
indica é que ele não quer tensionar a relação com o Supremo em um momento em que tenta destravar a liberação das emendas parlamentares. Inclusive, eu apurei que hoje Lira teria um encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, justamente nessa busca pela liberação das emendas, especialmente de transferência e das emendas PIX. Hoje, o deputado Henrique Viana do PSOL entrou com uma ação no STF para tentar barrar a PEC que permite ao Congresso suspender decisões do Supremo. No pedido, o parlamentar diz que o texto é uma afronta ao processo legislativo, fere a separação dos poderes e se assemelha à prática de regimes autoritários para agradar interesses individuais. Lembrando que na sexta, o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, já havia entrado com uma ação semelhante e o relator escolhido foi o ministro Nunes Marques. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Arthur Lira, portanto, voltando aos poucos a Brasília, rearticulando aí algumas coisas. O governo também tentando atuar como um algodão entre cristais nessa relação que não está nada boa entre os poderes. A gente viu na semana passada algumas ali cotoveladas, o ministro Barroso falando sobre isso, a Câmara tentando avançar ali com algumas dessas agendas. Vamos ver se depois do segundo turno, quando aí sim todo mundo vai voltar a um expediente mais normal e mais contínuo em Brasília, Carol, a gente tem algum desfecho para essas brigas. O Padilha dizendo que a liderança teve uma posição clara, mas teve votos a favor ali de parlamentares que são da base do governo, né? Aquelas contradições dessa frente ampla aí. Essa frente ampla que vai mostrar essas contradições cada vez mais agora, porque nessa volta também vai começar com tudo outra campanha, né? A campanha pela presidência da Câmara e do Senado. E esses partidos do Centrão que estão voltando anabolizados para Brasília, talvez tenham planos um pouco diferentes dos do governo e sejam pressionados pela direita a se comprometer com essas pautas anti-Supremo até para ganhar votos nessa disputa, porque está em jogo a presidência das duas casas, mas também primeira secretaria, primeira vice-presidência. É um balaio ali de composição de uma chapa em que o governo pode, se não se articular bem, sair meio derrotado. Então vai ser necessário muita articulação daqui para frente, minha amiga. Vamos com música para fechar? Vamos. Teve um fato muito triste desse fim de semana, que foi a perda bem prematura do publicitário Washington Oliveto, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, aos 73 anos, vítima aí de complicações em uma internação. Ele que tem aí alguns dos maiores prêmios da publicidade mundial, legou ao mundo campanhas ali antológicas, como a do Garoto Bombril, Meu Primeiro Sutiã e tantas outras que inspiraram uma legião de pessoas a fazer publicidade. Inclusive, vários amigos meus que estudaram na ECA vieram nessa leva ali de boom da criatividade da publicidade brasileira. Então, eu encerro com uma música que fala da agência que ele criou, W Brasil, música do gênio Jorge Ben, que eu dancei em tantas festas de aniversário, em tantas festecas lá na ECA. E aí, ao mesmo tempo, a gente celebra o Washington Oliveto. E eu fico aqui com um gostinho de aniversário, de comemoração de aniversário, que vai ter que ser adiada, que hoje é só trabalho. Isso, vai pro seu terceiro turno agora, né, minha amiga? Irei. Você. Eu não tô contando, mas é um terceiro, quarto, alguma coisa assim. Até mais, gente. Beijo, Vera. Até amanhã. Obrigada, amiga. Tchau.